Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, sempre na companhia agradabilíssima do articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, a Reformador da FEB e o Consolador, a primeira revista semanal web do Movimento Espírita. Falo de Leonardo Marmo Moreira, que das Minas Gerais vem a brilhantar esse programa, como sempre, né? O Marmo, com a sua inteligência sagaz, já impressionante aqui, os raciocínios espíritas, né, despreendidos por Marmo no decorrer já de não sei quantos programas. Já. Na noite de hoje, vamos aqui tratar das cartas consoladoras do Chico Xavier, mas do que ela tem também de muito importante, não só o consolo, né? O aspecto doutrinário dessas cartas. O que sai ali de informações preciosas sobre a vida no plano espiritual, sobre o perispírito, sobre a lei universal de causa e efeito. São tantos os elementos, né, que vamos tratar aqui na noite de hoje com o meu querido amigo Leonardo Marmo. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por essa oportunidade de aqui refletirmos em cima das cartas consoladoras do Chico Xavier, que tanto consolo e comprovação da imortalidade da alma trouxe à Terra. Possamos aprender com o conteúdo espírita que essas cartas nos trazem, um conteúdo também doutrinário, substancioso. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, sem mais delongas, vou colocar aqui com vocês Leonardo Marmo Moreira. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Leonardo Marmo Moreira, diretamente de São João del Rei, das Minas Gerais, para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Na noite de hoje, a gente vai tentar extrair aqui, não é, coisas muito importantes sobre as cartas consoladoras, que muitas vezes são abordadas apenas no aspecto do consolo, de consolar os parentes que recebem as cartas dos seus entes amados desencarnados, né? Quando essas cartas têm um valor também doutrinário, a gente vai ver outros aspectos aqui, o impacto que essas cartas causaram, não é? Então, todo um desdobramento, não é? Porque o trabalho do Chico foi grandioso, não é? Grandioso. Até nas cartas consoladoras, que não são mensagenzinhas, né? Então, é um conteúdo substancioso, mas deixa eu dar boa noite a Marmo. Meu querido Leonardo Marmo, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, Bruno? Tudo jóia? Graças a Deus, tudo jóia. E feliz mais uma vez de estar com você, podendo estudar pensamento espírita e a trajetória de Chico Xavier, que é uma referência para todos nós. Então, muito satisfeito. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Meu querido Leonardo Marmo, deixa eu te fazer uma pergunta só antes da gente adentrar o programa, não é? Sábado passado, você assistiu, não é? A gente fez aquela entrevista com 4 grandes pesquisadores, o Carlos Chet, o Adair Ribeiro, o Charles Kemp e o Luciano Klein, né? O Leonardo Marmo, claro que foi convidado, né, para comparecer, tá ali com a gente, só que o Marmo estava muito atarefado com a vida universitária, ele é professor universitário, né? Então não pôde estar presente, né, na gravação. Ele assistiu depois, colocou na sua página, te agradeço.
Mas, Marmo, o que é que você achou daquele debate todo ali dos pesquisadores? Eu achei muito bom o debate, não só pelo que eles veicularam, mas também pelo que eles anunciaram que vem por aí, né? Novos projetos, novos livros, novas parcerias. Aparentemente, o Carlos F. Bastos, o Adair Ribeiro, o Charles Kemp têm trabalhado em novos projetos e, e vão publicar, tá para sair novos materiais deles. Então, achei isso muito interessante. Achei muito instigante, interessante e instigante para os nossos aprofundamentos, as discussões sobre revelações de reencarnação que Allan Kardec teria recebido, o Adair Ribeiro puxou esse assunto, também o papel de Amélie Gabrielle Boudet, desmistificando algumas crenças que a gente tinha anteriormente. Eu achei muito importante, muito, num certo sentido, até imprescindível para os estudiosos espíritas algum acesso à informação, porque durante muito tempo, baseado na biografia de Henri Sós e outras informações, nós veiculamos alguns dados que para nós até então eram corretos e que se mostraram incorretos. Né? Então, eu acho que a gente deve prestar atenção para não repetir mais, para não propalar esses equívocos biográficos do passado. Acho que é válido, sim, a gente fazer esses reajustes, todos nós que eventualmente já falamos sobre a vida de Kardec, sobre o trabalho dele como magnetizador, sobre a trajetória em Verdun e, e a participação da Amélie Gabrielle Boudet antes, durante e depois da morte de Allan Kardec no movimento espírita. Então, eu acho que é válido que a gente não repita informações que já foram comprovadas, são provavelmente ou até com 100% de certeza equivocadas e que eram passadas para frente. Então, é um debate bem interessante, né, Bruno? Não só pelo que eles discutiram, mas pelo que eles acenaram em relação a outros materiais que já foram discutidos em outros programas e também o que eles acenaram de possibilidades que serão difundidas nas novas publicações do Carlos Sete e também na parceria do Carlos Sete com o Adair, a Luciana e também o Charles Kemp. Então, eu achei que foi muito válido, eu gostei muito do programa. Mas você conhece aquela música do Sérgio Bittencourt, né? Naquela mesa tá faltando ele, né? Tava faltando Leonardo Marmo naquela mesa, né? Para a gente instigar mais ainda. E eu gostei muito de Luciano Klein, que Luciano Klein não é muito dessa turma aí, mas foi lá, participação muito boa, né? Tá bom, Marmo. Então, vamos, vai ter outras oportunidades, né? E quem sabe nos aniversários. Aqui eu vou fazer isso. Quando houver uma data de Chico Xavier, eu trago a turma para fazer pergunta a você. Né? E assim, quando for de Bezerra, a gente vai lá pro Luciano Klein, né? E assim caminha. Mas vamos às nossas cartas consoladoras, já. Tenho muita coisa para questionar meu irmão Leonardo Marmo. Então vamos começar. Marmo, a gente hoje vai se deter sobre as cartas consoladoras, já. Eu queria te perguntar como foi o início desse correio de luz, porque afinal de contas é realmente um correio de luz, né? Então, dessas cartas consoladoras, né? Como constituiu-se esse formato mármore do Chico receber essas mensagens dos espíritos, né? E ele lia publicamente, né? Então, às vezes, a mãe, o pai, o irmão, o avô, presencialmente choravam, momento de muita emoção quando ele entregava a carta. Então, a pergunta é essa: como foi o início de tudo desse correio de luz e constituiu-se esse formato? Quando a gente analisa a vida e a obra de Chico Xavier, a gente percebe o quê? Que no início do processo houve uma preocupação em se comprovar a imortalidade da alma e a mediunidade de Chico Xavier, para espíritas e para não espíritas. E isso se deu de que maneira?
com a primeira publicação, que foi Parnaso de Além-Túmulo, poetas famosos portugueses de Portugal e do Brasil. Os mais famosos, os mais notáveis, ou pelo menos grande parte dos mais notáveis, manifestando pelo Chico em poemas originais dos seus respectivos estilos literários. Mas não só isso. Na prosa, ele também fez algo parecido. Por isso que logo depois do Parnaso de Além-Túmulo, fora o Cartas de uma Morta, o que mais se manifestou? Quais foram os livros que foram publicados? Livros de Humberto de Campos, que tinha acabado de desencarnar e era um escritor conhecido no seu estilo. Então, as dissertações, os textos, as crônicas de Humberto de Campos foram reproduzidos, que o pessoal conhecia na comunidade brasileira pelos jornais, agora o pessoal estava conhecendo e reconhecendo o estilo na mediunidade do Chico. Então, houve uma preocupação de comprovar a imortalidade da alma e comprovar a mediunidade do Chico. Uma coisa está conectada à outra. Você comprova a imortalidade da alma, comprova a mediunidade, comprova a individualidade dos espíritos. Então, esse foi uma preocupação muito forte no início. Depois vieram os livros de romance de Emmanuel, os livros de mensagem de Emmanuel e a série André Luiz coexistindo, né, com a continuação dos livros de Humberto de Campos e mesmo os livros de poesia, porque teve um Parnaso 2 aí, que é a Antologia dos Imortais, na parceria também com o Valdo Vieira, do Chico com o Valdo. Muito bem. Mas, concomitantemente a esse processo, na fase Pedro Leopoldo, da mediunidade do Chico, o Chico sempre trazia revelações, informações um pouco esparsas, diluídas, para determinados companheiros do movimento que o procuravam. Revelações, diálogos, mensagens específicas. A gente lembra do famoso encontro de Pietro Baldi com Chico Xavier, no início da década de 50, uma grande figura do espiritualismo internacional que veio a convite de muitos brasileiros, inclusive lideranças do movimento espírita, e foi em Pedro Leopoldo. E a gente lembra também de Divaldo Pereira Franco, que visitou o Chico e recebeu mensagem de pioneiros do espiritismo da Bahia, que estavam vinculados ao projeto da implantação do crescimento do espiritismo no Nordeste, especificamente na Bahia. José Pititinga, Viana de Carvalho, e companheiros que estavam trabalhando dentro daquela equipe espiritual vinculada a Divaldo Pereira Franco. Então, várias mensagens. E o Divaldo teve até um espírito perseguidor que se manifestou pelo Chico. Então, o Chico fornecia essas informações específicas, particulares, de pessoas importantes, importantes que eu digo relevantes dentro da tarefa espírita, que o procuravam. Então, isso aconteceu. Bom, depois de aproximadamente 40 anos, houve do trabalho mediúnico do Chico, então eu estou falando 1927 até 1967, um ano após, aproximadamente, a saída do Valdo Vieira de Uberaba, que foi em 1966, houve um diálogo importante em que o Emmanuel começou a autorizar o Chico a dar um caráter mais amplo ao trabalho do Correio de Luz, as Cartas Consoladoras. Então, começou-se a ampliar esse trabalho, com os palestrantes se revezando, as reuniões se dilatando e o Chico psicografando. Ele fazia isso em relação às obras, mas agora ele começou a psicografar notícias específicas, individuais, de companheiros que haviam desencarnado. Então, a coisa começou a ter uma outra conotação, não só revelações de orientadores, de mentores espirituais, de tarefas que estavam se realizando com lideranças do movimento espírita, mas algumas informações de seres queridos que haviam desencarnado, que estavam muito desesperados, que já acontecia durante todos esses 40 anos, mas começou a ganhar corpo. Porque o Emmanuel teria perguntado para o Chico a opinião dele, porque ele fazia parte da equipe. E ele já estava com uma certa idade e com algumas limitações físicas, ele sempre enfrentou muitas doenças, e, obviamente, a opinião dele dentro do projeto era importante, porque era ele que ia ser a ponta física do projeto de toda a equipe espiritual, mas é o sacrifício pessoal dele.
E aí Emmanuel teria perguntado para ele se ele gostaria que continuasse os livros mais técnicos científicos. Eu estou entendendo que é a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, principalmente, estou entendendo que é isso, e ou as cartas consoladoras e o trabalho para atender as mães desesperadas. E o Chico teria optado por esse trabalho das cartas consoladoras das mães desesperadas, da comprovação da imortalidade da alma. Mas é bom que a gente entenda o seguinte: isso não quer dizer, porque isso aí acaba sendo interpretado de uma forma um pouco mítica em relação ao Chico, porque o Chico era uma mãe, e aí o pessoal hipervaloriza a coisa de um ponto de vista igrejeiro ou excessivamente sentimentalista, que não necessariamente é verdade. O Chico tinha que optar, era uma sobrecarga de trabalho muito grande para ele teve que optar, e eles perceberam, o Emmanuel, a equipe e o Chico, que essa comprovação da imortalidade da alma para microgrupos, para indivíduos, era muito importante. Assim como ele fazia de uma forma geral com Parnaso e com Bete Campos. Por quê? Porque muitas dessas pessoas se tornaram formadores de opinião, ou seja, agentes multiplicadores da informação. Então, a partir daquele momento, então não é só pelo consolo, não é só pela empatia que o Chico sentia em relação às mães que sofriam. Isso tudo é verdade. Mas não é só isso. Você muitas vezes causa um impacto muito grande para uma pessoa que não tem acesso à mediunidade, não tem acesso à imortalidade da alma, quando vem aquela mensagem com vários elementos comprobatórios da entidade do espírito. Então, não é só pelo caráter consolador. Então, a carta consoladora, ela é consoladora porque ela é esclarecedora com relação à imortalidade da alma e à existência daquele espírito específico, que a pessoa tem um vínculo afetivo. Então, isso é bom que fique claro, porque talvez eles tenham achado que o volume de informações que tinha sido fechado, digamos assim, no livro E a Vida Continua, que é o último da série A Vida no Mundo Espiritual, que foi concluído mais ou menos nesta época, esse conjunto já era suficiente para algumas décadas, porque até hoje a gente ainda está tentando assimilar esse material. Então não é só pelo caráter consolador e pelo sofrimento das mães, como muitas vezes é propalado, mas porque essa comprovação da imortalidade da alma de uma pessoa para um coração querido ou para um microgrupo familiar causa um impacto muitas vezes mais determinante, porque a pessoa não tem acesso ao médio tão ostensivo quanto o Chico Xavier com facilidade. E às vezes aquele material causa uma repercussão muito grande, até porque quando se trata de pessoas famosas, isso foi propalado por várias gerações e muitos deram entrevista, né, Bruno? Então ajudou essa preocupação, esse estudo, esse interesse da imortalidade da alma pela mediunidade. Marmo, então deixa eu te perguntar, né, nessa linha aí, não é? As cartas consoladoras, intrinsecamente, não é, vieram para as multidões dos anônimos. Quanta gente foi agraciada, não é, com a mensagem do além da vida. Mas você explorou aí, en passant, também pessoas famosas foram impactadas. Que eu queria te perguntar, né? O trabalho do Chico tem um valor espiritual, um valor dessa internalização da comprovação da imortalidade, dando certeza a todos, mas é importante também que isso tenha um boom, que isso atinja um grande público, não é? Como um todo. E aí vem essas pessoas também. Eu queria que você falasse nessas pessoas célebres, pessoas de um maior conhecimento público, né? Pessoas famosas, que foram impactadas por essas mensagens, mas o que é que você destaca disso? A importância dessas pessoas famosas terem sido tocadas para o próprio desenvolvimento da doutrina na sua divulgação. Um
nome que sempre vem à nossa cabeça é o nome da Nair Belo. Nair Belo era uma atriz, né, que ficou muito desnorteada, sofreu demais com o enfrentamento de uma situação que foi a morte do seu filho, um acidente. E ela ficou muito perdida e ela foi ao Chico. E o Chico, depois de algumas visitas, ele forneceu uma carta com 64 páginas, uma carta muito vasta e com riqueza de detalhes que a família só foi confirmar depois, quando foi para o interior do estado de São Paulo e pesquisou, porque foram citados membros da família e dados que o Chico não teria como saber. Inclusive, o filho dela teria falado assim: mãe, eu tinha falado para a senhora que eu não ia para o Natal, que eu não ia passar o Natal com a senhora, mas era brincadeirinha, eu ia sim, porque o acidente automobilístico, né, a morte inesperada por um acidente automobilístico, sempre causa essas dores, né, daquela conversa mal engendrada, daquela briga. E foi o que aconteceu, que eles tiveram uma discussão. E foi uma coisa que atormentava muito a Nair, que tiveram uma discussão assim um pouco acalorada, e um estava chateado com o outro, e aí, justamente numa situação dessa, veio a desencarnação inesperada por um acidente. E aí fica aquela tristeza, aquela dor no coração, aquele arrependimento, aquela consciência pesada, né, de todos os envolvidos, né, do filho, da pessoa que passa, da pessoa que fica. Como diz Chico Xavier, a saudade é uma dor que corta nos dois lados da vida, uma dor que machuca os membros do mundo físico, mas os membros desencarnados também. Então, esse é um caso interessante. Um caso que eu acho interessante, que não é bem uma carta consoladora, mas está nesse bojo, é quando o Chico chamou o Walter Negrão para a mesa, autor de novelas, foi lá com a Araci Banabanian, e mostrou que ele estava psicografando André Luiz e Humberto de Campos ao mesmo tempo, numa velocidade elétrica, com duas mãos diferentes, né? Mas é um caso bastante interessante. Há outros casos, né, que funcionaram como esse fator, esse propagador, né? O Ney Gonçalves Dias, quando visitou o Chico, estava sentindo um calor danado, foi em 78, foi a primeira entrevista que o Chico concedeu para a Rede Globo de televisão, e aí o Chico forneceu uma água e o Ney percebeu que havia fluidos, havia aromas específicos na água que não tinha como ter surgido de lugar nenhum. Então, aquilo ali foi importante, né? A gente lembra da conversa com a Heloísa Pires, né, Bruno? A Heloísa Pires nos falou, naquele programa que você me deu a honra de participar com a professora Heloísa Pires, e a própria professora, claro, que eu participei com vocês, ela disse que realmente isso acontecia com o Chico quando ele visitava o Herculano Pires, e ela estava morando na casa, inclusive naquela fase de algumas visitas do Chico a São Paulo, visitando a professora Heloísa Pires, professor José Herculano Pires, dona Maria Virgínia Pires. Então, são casos muito contundentes que chamam a atenção. E esses casos com riqueza de detalhes, com apelidos, e algumas informações que nem a pessoa encarnada estava sabendo, é muito importante, porque exclui a possibilidade da telepatia, aquela situação em que o paranormal ou parapsíquico capta o pensamento do próprio encarnado. Porque algumas informações que o Chico fornecia na psicografia eram informações que não estavam na cabeça do encarnado, nem na memória mais profunda, porque ele teve que pesquisar depois para descobrir que era verdade. Inclusive presença de alguns familiares, tio, avô fulano de tal, porque a gente sabe que a família continua e aqueles que já partiram na desencarnação antes, muitas vezes estão vinculados aos netos que estão desencarnando e ajudam a cuidar deles. Isso acontece naturalmente ou, em alguns casos, eles são convidados para dar um elemento a mais de comprovação para as cartas psicográficas. Então, o doutor Bezerra de Menezes participava muito desse processo. Isso era muito comum. Então, são casos interessantes em que esses mais famosos forneciam bastante elementos e propalaram essa informação muitas vezes. Quantas vezes a gente já viu gravações de entrevistas da Nair Belo, até a sua desencarnação, relatando esse caso em vários programas de televisão, facilmente acessados hoje pelo YouTube. Então, é um material que fica
e fica como uma luz, uma referência de mortalidade da alma. Marmo, lembrando aqui, né, também a cantora Vanderleia, cujo filho morreu, desencarnou numa piscina afogado, né? E o Chico disse a ela que ele ia voltar, ia reencarnar novamente através dela, né? E outros tantos. Você citou Naí Belo, grande atriz, a atriz Ana Rosa, também que perdeu a filha, né? Isso é fantástico. Mas, Marmo, veja bem. O, O... ca, o, ca, o Fala. caso da Ana Rosa, Bruno, o caso da Ana Rosa, é interessante que no programa da Ana Maria Braga, ela disse que ela procurou o Chico em 99, mas não conseguiu falar com ele, porque estava muito doente, estava mesmo em 99, e ela recebeu a carta do Celso Afonso. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre ele. Boa, E bem lembrado. foi Bem lembrado do Celso Afonso. isso. Ela recebeu a carta do Celso Afonso e depois recebeu uma do Divaldo, e foi espetacular. Era um evento espírita, ela participava do grupo espírita no Rio, o Divaldo foi fazer a palestra e ela era mestre de cerimônias, estava fazendo a apresentação. Ana Rosa, atriz, foi casada, inclusive, com o Dedé Santana, né? Os Trapalhões. E, e a conhecida, né? Atriz espírita. E a Ana Rosa, a Ana Rosa, se eu não me falha a memória, é recordista de novelas, desde a TV Tupi. Ela está no Guinness, como uma das atrizes que mais novelas fez. E aí ela disse que o Divaldo chegou para ela e falou assim: eu preciso falar com a senhora. Ela falou: tá bom. Aí depois ela encontrou o Divaldo e falou assim: olha, tem uma menina que falou assim: essa aqui é a minha mãe. E o Divaldo descreveu a menina, estava abraçada com ela. E aí descreveu e deu várias informações que a menina forneceu. Então são casos muito importantes, porque a pessoa sente pessoalmente a importância da comprovação da imortalidade da alma, principalmente quando ela está passando pela dor da separação de um ente querido, que ela não tem mais notícias, né, Bruno? Mas vamos lá. Veja bem, esse correio de luz, as cartas consoladoras, né, não se encerraram no Chico. Outros continuaram esse trabalho. Mas a minha pergunta, você citou, Marmo, muito boa lembrança, o Celso Afonso, que vai fazer esse trabalho das cartas. Só que o Celso era uma figura, né, Marmo, carismática, com empatia. Que personalidade marcante era seu Celso Afonso, né? E hoje em dia tem o Orlando, né? Também recebendo, o Orlando Noronha recebendo essas cartas. Eu queria saber de você uma coisa, né? O Chico Xavier deu orientação para esse tipo de trabalho. Ele cuidou como um bom treinador de um time aí para continuar as cartas consoladoras, esse correio de luz. Deu sim. E é uma coisa curiosa, porque o Chico sabia que ele ia deixar órfãos, muitos, espíritas e não espíritas, que o procuravam em Uberaba e às vezes não o procuravam, mas que acompanhavam à distância o seu trabalho. Mas aqueles que o procuravam em Uberaba, o procuravam muito sedentos e às vezes angustiados, nessa expectativa da carta de um ente querido. E um caso muito significativo foi o do Celso Afonso, porque ele chegou, o Celso Afonso, ele era realmente isso tudo que você falou, ele era muito carismático, mas ele era muito tímido e um pouco inseguro no início com a sua mediunidade, com a sua tarefa. Muito embora ele tinha tido um encontro ainda, acho que em Sacramento, com o Chico e com o Valdo, e aí o Chico falou assim: ele vai trabalhar com a gente lá em Uberaba, Val, Celso Afonso. E ele foi para Uberaba, ele era ourive, se não me falha a memória, e ele trabalhava na cidade, e ele estava trabalhando no movimento espírita, mas relutava ainda a assumir esse compromisso na tarefa de cartas consoladoras. Mas o Chico provavelmente sabia que, ao ficar muito doente, muito idoso, ele teria que ir se afastando dessa tarefa.
E essa tarefa era muito pesada fisicamente, com um número muito grande de pessoas, mas que isso causaria um trauma a tantas pessoas que o esperavam, que ficavam paradas do lado de fora da sua casa, que jogavam cartas, que jogavam bilhetes, que pediam cartas. Aquilo ali era muito forte na cidade de Uberaba. Então, ele orienta o Celso Afonso e ele diz: olha só, Celso, você não vai ser como a pulga que quer todo o cachorro para si. Então, você não vai ser o médium de cartas consoladoras que publica livros, que faz palestras, que dirige centro espírita, que é doutrinador, que dirige reuniões mediúnicas. Não. Você vai ser o médium desse trabalho das cartas consoladoras. Então, restringiu, limitou a tarefa dele e pediu para que ele realmente aceitasse aquela tarefa. E ele aceitou. E ele tocou essa tarefa. Ô, Marmo, o Chico foi o Emmanuel do Celso Afonso, né? Exatamente. Porque no caso, por exemplo, da Ana Rosa, a filha dela morreu num acidente, atropelada, em 95. E ela procurou o Chico em 99. Mas o Chico já não tinha condições de atender. Ela recebe uma mensagem do Celso Afonso, da filha, pelo Celso Afonso, lá em Uberaba. E depois vai receber outra, como ela comentou no programa da Ana Maria Braga, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco. Mas então, o Chico sabia do potencial e dos limites, não só da mediunidade, mas anímicos, intelectuais da própria pessoa, como todos nós temos. E sabia dos compromissos e da especificidade. Porque às vezes a gente se dispersa em várias tarefas e não consegue realizar bem nenhuma delas. Melhor seria que a gente fizesse menos uma tarefa mais preponderante do nosso planejamento encarnatório e cumprisse o combinado nessa encarnação. Depois, a vida espiritual vai nos levar a novos desafios, a novos crescimentos. E o Celso Afonso cumpriu com essa tarefa. Então, ele tinha que ser uma pulga que não ia querer o cachorro todo para si. É a imagem do Chico, né? Bem chiquista, né? Essa imagem, bem do jeito dele. Chiquista no bom sentido, assim, no estilo bem-humorado, né? Mineiro do Chico. Mas ele também teve um contato com Orlando Noronha, que você mencionou, que o Orlando era muito jovem na época, com 17 anos. E o Orlando chegou, procurou o Chico e levou alguns conjuntos de psicografias. E a moça que estava responsável falou: não, pode deixar que eu passo para ele. E o Orlando viu que ela passou. Isso foi à tarde, naquela famosa Vila dos Pássaros Pretos, perto do abacateiro, né, da árvore, o Evangelho no Lar da Tarde. Quando chegou a noite, e o Orlando disse que percebeu quando o Chico parou e entrou em contato, talvez por psicometria, não sabendo, mas parou ou estava ouvindo algum espírito quando recebeu as mensagens. Quando chegou a noite, o Orlando Noronha encontrou o Chico na fila. E sem falar nada, o Chico falou: meu filho, eu recebi as suas mensagens e saiba você que você é um médium em desenvolvimento. Você está adestrando a sua mediunidade. Não é para publicar, mas você está em desenvolvimento, precisamos conversar. Então, quer dizer, ele tinha que desenvolver, não era para publicar aquele material, mas ele tinha potencial para desenvolver aquela tarefa. Então, o Chico, ele deu, sim, algumas orientações para alguns médios específicos em relação a essa tarefa das cartas consoladoras do chamado Correio de Luz, que continuaram não só em Uberaba, mas também em outras cidades. E nós sabemos que é uma tarefa difícil, né, Bruno? Porque você tem que conseguir filtrar o pensamento de espíritos de diferentes condições intelectuais, morais e com diferentes fluidos, com diferentes condições fluídicas para o acoplamento perispírito a perispírito com o médium. Nós sabemos que muitas vezes a entidade protetora do médium e daquele trabalho ajuda. O doutor Bezerra de Menezes ajudava muito o Chico ao trazer essas entidades, mas é uma tarefa difícil do ponto de vista da mediunidade, e alguns médios têm desenvolvido essa tarefa. Marmo, então me diga uma coisa, né? Você falando dessa dificuldade, né? E realmente, além dessa sintonia com o guia espiritual, você tratando ali de uma individualidade livre que vai dar, né, o seu depoimento através de uma carta, vai enviar uma mensagem e ela tem os limites do querer passar até determinado, né, conteúdo, né? Não extrapolar dali. E também tem a questão que esse é um campo fértil
aqui no Brasil, das fraudes, né? Aí eu queria te perguntar, né, Leonardo Marmo Moreira, quais os limites das cartas consoladoras? Exatamente. As cartas consoladoras, elas são consoladoras porque elas são esclarecedoras. Porque às vezes a gente também usa essa expressão carta consoladora até de uma forma meio pejorativa. É o igrejismo, é o Perfeito. Chico que era uma mãe, é o Chico que chorava com as mães. A gente até leva isso para um religiosismo exagerado, e aí tem aquela mística em torno de Chico Xavier, e não interpreta a parte mais sólida daquele material. Então, a carta é consoladora porque ela é esclarecedora. Agora, ela é esclarecedora por quê? Porque ela é comprobatória. Ela traz elementos comprobatórios de que realmente é aquele espírito. É o espírito do meu filho, é o espírito da minha filha, é ele, é ela, e ele está ali. Então é a comprovação da imortalidade da alma que traz o consolo. Obviamente, em alguns casos, algumas cartas mais elaboradas, alguns espíritos mais preparados, algumas informações mais detalhadas, acabam fornecendo também subsídios sobre o mundo espiritual, sobre a realidade espiritual, né? Assim como Kardec fazia na segunda parte do livro Céu e Inferno. Mas começa da comprovação da individualidade do espírito, não é? E isso é muito importante. Então, a carta é consoladora porque ela é ela é comprobatória, elemento comprobatório da imortalidade da alma. Agora, nós não podemos, e aí entra nos limites que você está levantando, nós não podemos esperar que um jovem, que às vezes era um menino até inconsequente, um menino que estava preocupado com namoradas, com o carro, com a moto, com as festas, nós não podemos esperar que esse menino seja o espírito de verdade, seja Erasto, seja Paulo Apóstolo, seja Sócrates, seja Platão, seja André Luiz. Então, às vezes, a gente quer revelações e extrair inferências, ilações sobre o mundo espiritual, que não é possível. Então, nós temos que saber do Perfeito. nível evolutivo do espírito. Então, o Perfeito. primeiro ponto é a comprovação da imortalidade da alma pela comprovação que é aquela individualidade que eu conheci em vida. Peculiaridades, apelidos, nuances, jeito de falar. Então, esse é um ponto. Então, comprova a imortalidade da alma. Se existe uma alma imortal, existe outras, ou pode existir outras, e aí é o princípio que leva à generalização da imortalidade da alma. Perfeito. Então, a carta é consoladora não é só porque ela veio consolar, porque a mãe estava chorando. Não, a mãe estava chorando porque não sabia se o filho vivia ainda. Muitos não têm essa certeza. Então ela sabe que o filho vive e que ele está bem, ou está pelo menos relativamente bem. E ele deu elementos para isso. Então é a comprovação da imortalidade, comprovação da imortalidade da alma para uma pessoa ou para um grupo pequeno, um microgrupo familiar, que gera repercussões, porque isso muda a perspectiva da vida da pessoa. A imortalidade da alma comprovada e a mediunidade comprovada amplia as possibilidades do entendimento espírita da realidade da vida. Isso é muito importante. Você vê o caso da Ana Rosa, ela se emocionando ao fazer o relato no programa da Ana Maria Braga, na presença de Valdo Pereira Franco. Ela falou: essa aqui é minha mãe. Ela dizia que o Divaldo, na mensagem psicografada, que a menina falou assim, que o Divaldo falou, na verdade não era uma mensagem, tem uma parte psicografada, mas esse fato o Divaldo relatou, né? Que o Divaldo via ela abraçada na mãe, e o Divaldo a descreveu perispiritualmente como é que ele estava no mundo espiritual. Então, você imagina o impacto disso quando tem elementos de comprovação. Então, a carta é consoladora porque ela é esclarecedora da imortalidade da alma. Muito embora aquele espírito não é um espírito talhado por uma tarefa de investigador do mundo espiritual, como André Luiz, que Emmanuel disse que foi escolhido a dedo para desenvolver aquela tarefa. Então, nós não podemos exagerar nas implicações. Até porque, em alguns casos, o espírito não pode falar. Ele não pode revelar alguns detalhes de algumas perguntas que, às vezes, o familiar ou o amigo fez. Eu lembro do caso que está no livro Missionários da Luz, Bruno,
daquela mulher que procurou o Alexandre no centro espírita que ela frequentava e que o Alexandre era o mentor da casa, do grupo espírita, do centro espírita, e André Luiz estava trabalhando com o Alexandre, que era o mentor dele naquele livro, Missionários da Luz, o terceiro da série, e ela disse que o marido tinha morrido, mas para ela tinha sido assassinato, tinha sido assassinato, ou seja, ele tinha sido assassinado. Mas a polícia estava investigando o caso, estava praticamente concluindo, dando por conclusão que ele tinha cometido suicídio, que para ela era muito ruim. E ela queria uma resposta. O Alexandre, o André Luiz e a equipe toda vão procurar saber e descobre que era suicídio mesmo. O marido dela suicidou. Para ela era muito ruim. Só que o que eles fazem? Eles levam ela em desdobramento parcial pelo sono físico. Ela tem um encontro com ele que é super consolador, mas ele não toca nesse assunto. Ela pergunta, mas ele desvia e não toca porque ela não tinha como saber a realidade dessa informação. Mas ela acorda animada, feliz, consolada, vendo que o marido estava relativamente bem, que a vida continuava e que tudo ia andar bem na providência de Deus, na providência dos amigos espirituais. Então, ela recebeu nos limites dos quais nos limites que ela poderia receber, porque ela não tinha condições de receber aquela informação. Por isso que André Luiz Marmo diz que o objetivo, que seria até das cartas consoladoras também, o André Luiz disse que essa moça aí, que foi consolada nos limites que ela podia, que o interesse vai ser campeão da verdade, jogar a verdade como um diamante esfolando o rosto da pessoa, né? Você tem que dosar, né? O nosso descobrimento da verdade é uma tarefa diária. Nós estamos trabalhando todo dia, estudando o espiritismo, estudando a nossa realidade espiritual, estudando as nossas más inclinações, estudando os nossos potenciais, estudando fenômenos que acontecem com os outros irmãos, conosco também. Nós estamos estudando todo dia. Daí uma pessoa que nunca estuda, nunca estuda, nunca estuda. Aí num dia ela resolve estudar. Porque ela está assistindo um programa ou acontece algo na vida dela que despertou o interesse que ela nunca teve. Então ela não tem elementos para oferecer. Então o jovem que chegou no mundo espiritual, ele não sabe. Ele sabe que ele está vivo. Ele sabe que é ele e ele sabe que ele morreu. Ponto. Ele não sabe muita coisa. Ele está sendo informado, ele está descobrindo. Ele não é André Luiz. Mas ele vai tentar trazer uma carta. Ele vai tentar trazer uma informação, porque ele foi convidado, porque a mãe está desesperada, porque o pai está desesperado. E ele tenta, na sua ignorância, na sua santa ignorância, ele tenta ajudar a mensagem universal da imortalidade da alma e a sua mãe e seu pai, particularmente, para que eles não se desesperem tanto. Então a gente tem que saber as informações que podem ser extrapoladas no caráter geral e aquelas que não podem. É como Ernesto Bozano analisando o que dá para ser generalizado e o que não dá para ser generalizado sobre os desencarnados e o relato das respectivas desencarnações no livro A Crise da Morte. É como Kardec faz para generalizar as informações dos espíritos particulares do céu e inferno. O Marmo, vamos lá agora. Eu vou te fazer algumas questões rápidas. Agora, a mais rápida de todas, eu queria que você, en passant mesmo, até porque a gente já fez um programa inteiro sobre isso, né? As questões das cartas consoladoras ante a justiça, né? Isso é um aspecto interessante. Você podia explorar rapidamente? Então, algumas assinaturas, através de análises grafoscópicas, análises que a polícia faz para identificar autoria de assassinatos, cartas anônimas, de ameaças. Algumas assinaturas foram identificadas como idênticas, com um grau de precisão elevadíssimo. E vários estudos foram feitos isso, e a gente lembra do Carlos Augusto Perandrea. Fez um estudo que ele falou assim, quando eu terminei o estudo, eu não comprovei apenas a assinatura. Eu percebi que eu comprovei a imortalidade da alma e a mediunidade.
Então, tem vários casos, inclusive aqueles famosos de acusados que foram inocentados de crimes de arma de fogo, né? Porque identificaram a assinatura do espírito pelas mãos de Chico Xavier. Eu até assisti um seriado recentemente no streaming, que o suspeito foi dar um depoimento na polícia, o suspeito. E eu não vou falar a sério para não dar spoiler, mas ele era o culpado. E para a polícia não descobrir, ele escreveu com a outra mão. Ele era ambidestro, ele escrevia com as duas mãos, e ele sabia que a polícia estava querendo enganá-lo, falou: escreve isso aqui, preenche isso aqui para mim. Mas não é nada importante, não, mas era importante. Só que ele sabia do interesse da polícia, e ele era o culpado, ele escreveu com a outra mão para a letra ficar diferente. Que a letra não vai ser a mesma se você escreve com as duas mãos, né? Por mais que ela possa ser parecida, mas vai ficar bem diferente. E aí não deu a correspondência, porque ele estava escrevendo com a outra mão. Então não era o autor, mas era. Mas era. Mas era ele. Então, quer dizer, os estudos grafoscópicos são uma forma de comprovação, mas não só os estudos grafoscópicos, que o Carlos Augusto Perandrea fez, entre outros nomes. O volume de elementos que o espírito fornece. Mas é claro que, num certo sentido, a gente ainda tem que avançar nessa área, né, Bruno? Porque foram exceções à regra, foram exceções bem excepcionais, e pela mediunidade de Chico Xavier, e pode ser considerado tranquilamente o maior médium psicógrafo de todos os tempos. Né? Mais 500 obras psicografadas de altíssima qualidade. Então, obviamente, não vamos conseguir, nem na mediunidade mecânica de alguns médios extraordinários, não vamos conseguir essa letra tão semelhante. O próprio Divaldo psicografou algumas cartas. Tem até um livro fininho de alguma coletânea de cartas nesse sentido que o Divaldo fez, mas ele nunca fez esse trabalho de forma sistemática. Então, é difícil você ter um médico que tenha condições para gerar um dado comprobatório para ser usado na justiça. Mas isso aconteceu com Chico Xavier. Marmor, três questões aqui que a gente extrai dessas cartas de mensagem, hora de jovenzinho, já, hora desses parentes que de repente se veem na vida maior. Uma primeira questão que eu vou pedir a você, não é? Você lança uma luz aqui para a gente, né? Para o público que nos escuta. Marmo, você sabe que a alimentação é uma arte, não é? É uma arte. Então, a arte da culinária. Marmo, e qualquer indivíduo humano, Leonardo Marmo, Bruno, um ser humano na Terra, carrega essa ancestralidade da alimentação, não é? Quando a gente vai para o mundo espiritual, claro, a coisa muda de figura. Mas o que é que eu quero te perguntar? Num extratozinho breve, aqui e ali, por exemplo, Ivone do Amaral Pereira aí, Devassando o Invisível, ela conta até o diálogo dela com a cozinheira que estava a cozinhar na vida espiritual. Aquilo ali é impressionante. Os espíritos das cartas consoladoras, alguns, e até na obra de André Luiz também você encontra, falam em condensados fluídicos já. Eu vejo, não há outra forma, né? Porque há todo um condicionamento psicológico até milenar, né? Ancestral. Como é que você vê essa questão da alimentação no além? Claro, não com essa densidade que é na matéria, mas há níveis de uma culinária do além ou de uma alimentação no além. A nossa realidade física, isso Mesmer, o espírito Mesmer, na obra de Allan Kardec explica, na Revista Espírita, mas outros falaram, na obra de André Luiz, em outras obras subsidiárias, isso foi bem reforçado por obras subsidiárias de qualidade. Fica claro que
o mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, como a gente sempre repete. Ou seja, o mundo físico é uma caricatura do mundo espiritual. Só que não é só uma cópia imperfeita. O mundo espiritual tem um leque de possibilidades muito maior do que o mundo físico, dependendo das faixas vibratórias do perispírito, que podem ser incontáveis. Porque dependendo do nível intelecto-moral do espírito, o perispírito vai adquirir determinado nível de materialidade, de densidade, ou de semimaterialidade. E esse nível de semimaterialidade, pelo tipo de vida mental, emocional, espiritual do espírito, vai definir a materialidade do seu perispírito e o nível de necessidades físicas que ele sente, principalmente nos primeiros momentos pós-morte, no início da adaptação ao mundo espiritual. Então é óbvio que a maioria dos espíritos, não vou dizer a maioria, mas um bom número dos espíritos não percebe nem que morreu quando morre. Por que não percebe que morreu quando morre? Porque não percebe quando está dormindo e às vezes está em desdobramento lúcido, ele não percebe também. Por causa, entre outras coisas, da materialidade do próprio perispírito. Ele não nota diferença nele. Porque o perispírito é muito semelhante ao corpo físico. Então a pessoa sai do corpo e não percebe que ela morreu, porque ela não consegue notar a diferença de sensibilidade do perispírito para o corpo físico que ela deixou. E não consegue identificar nem que ela deixou. Então, pessoas muito materialistas e materializadas, Allan Kardec fala espíritos sensuais, mas não só no sentido sexual da palavra, mas também no sentido sensorial de uma forma geral, espíritos associados à vida sensorial, à vida das sensações físicas, tendem a vitalizar e a materializar seu perispírito mais intensamente. Então, eles têm mais dificuldades nessa adaptação ao mundo espiritual e a adaptação a algumas restrições que o mundo espiritual impõe pela própria realidade. Mas ele sente fome, ele sente sede. André Luiz sentia sede no umbral, não é? Camilo Castelo Branco, no Memórias do Suicida, também. Ele sente fome, ele sente sede, tormentos sexuais, eventualmente. Ele pode sentir, porque ele está condicionado a essas necessidades. São as Quando a pessoa é dependente quimicamente, né, Bruno? A gente fala dependente químico e psicológico. Então, digamos que seja uma dependência psicológica. Deixa eu aproveitar, Marco, porque você falou, né, dessa materialidade, né, esse sentido sensorial. Aí eu vou para o campo da sexualidade, que você mencionou agora, né? O espírito Laurinho, em comunicações pelo Chico, né, fala que na vida espiritual, né, essa troca energética da sexualidade se dava através do simples toque das mãos. Aí eu te pergunto, é uma questão de dedução lógica, né, Marmo? Que você falou da alimentação, também essa coisa sensorial, e partindo para o campo da sexualidade, também há uma gradação. Se numa região trevosa, né, então haverá um sexo aviltado. Nas regiões mais tranquilas, se dá assim como Laurinho afirma, um simples toque de mão. Seria assim mesmo, Marlon? O André Luiz fala em várias de suas obras que eles faziam exercícios de jejum no mundo espiritual. Em várias obras. É uma informação que está bem pontual, mas passa despercebido quando a gente lê rapidamente a obra. Então a gente tem que se relembrar. Várias vezes eles faziam exercícios de jejum no mundo espiritual. Jejum de alimentação. Né? Tem até aquele problema da alimentação lá, que ele narra em Nosso Lar, que foi um problema histórico da colônia Nosso Lar, quando invadiram lá por causa dos alimentos. O que é compreensível. Por quê? Porque quanto mais materializado é o perispírito, maior vai ser a semelhança de percepções do espírito recém-desencarnado em relação ao perispírito, do seu corpo espiritual, em relação ao que ele sentia enquanto encarnado. Então, a gente tem informações de pessoas que tentam largar o fumo de forma bem semelhante a quem era dependente do cigarro, e aqui da vida física, tenta largar o fumo, de quem é dependente do cigarro
da nicotina e tetrahidrogalfundo. Começa a diminuir o número de cigarros, usa um cigarro falso, porque às vezes a dependência psicológica está associada à ansiedade de acender e à movimentação e dialogar e parar um pouquinho, a relação social que se estabelece ao fumar. Então, aí a pessoa usa o adesivo de nicotina, enfim. Existem estratégias que também são utilizadas no mundo espiritual. André Luiz explica que para se entrar em nosso lar é uma coisa, mas para se entrar na união divina, no Ministério da União Divina, que era o mais evoluído dos ministérios do nosso lar, é outra. Porque o perispírito dos habitantes do Ministério da União Divina brilhava. Pareciam outros seres. E poucos conseguiam passar dos 4 ministérios menos evoluídos para elevação, e pouquíssimos conseguiam chegar à união divina sem a reencarnação. Então, quando o André fala para nós, André Luiz, fala para nós que eles faziam exercícios de jejum, obviamente, para você ter uma vida mental superior, você deve fazer jejum de alimentos, de vida sexual, estou falando para o espírito desencarnado, e eventualmente falar mal da vida alheia, por exemplo. Existiam jejuns morais, certamente. Ele está falando do jejum da materialidade. Mas isso também é importante. Por quê? Porque eu preciso evoluir intelectualmente, eu preciso evoluir moralmente, mas esse moralmente não é só bondade. Também é equilíbrio emocional. E eu preciso de um quarto ponto, que é muito importante, que a gente esquece, que é desmaterializar o meu perispírito. Eu sou espírito. Algumas necessidades da vida material eu não tenho, a não ser que eu tenha apenas psicologicamente. Com o passar do tempo numa colônia, com a disciplina mental, eu vou percebendo que o meu perispírito já não tem tantas necessidades assim. No início da vida espiritual, pós-morte, eu poderia manifestar. Mas agora eu consigo, com mais disciplina mental, com mais controle, eliminar ou pelo menos atenuar substancialmente algumas necessidades, porque o perispírito é um corpo semimaterial, um corpo energético, de natureza diferente, semelhante, mas não exatamente igual ao corpo físico. Então, seria possível que lenta e gradualmente nós fôssemos melhorando a nossa condição do perispírito. Eu lembro do livro Voltei. O irmão Jacó, no começo, ele ficou muito constrangido e se sentia incomodado, porque o perispírito não brilhava. E no final, quando ele teve um contato com alguns padres, com os quais ele teve atrito aqui, porque ele falava muito mal dos padres na pregação espírita, e os padres foram tirar a limpo o que ele falava, foram a desforra lá, um grupo de padres encontrou ele lá no mundo espiritual, no final do livro. Ele disse que ele não ficou com raiva, ele pediu desculpas, ele parou e começou a orar. E só aquela atitude de calma e de não agressividade, de não melindre, já era uma coisa que surpreendia ele, que ele não tinha isso antes. E aos poucos ele percebeu uma certa luminosidade, que ele falou, será que alguma entidade está vindo me ajudar? No segundo momento ele viu que aquela pequena luz já estava saindo dele, isso no final do livro. E depois Bittencourt Sampaio, grande nome do espiritismo, que estava ajudando ele, dando algumas orientações para ele, irmão Jacó, Frederico Filho, que era admirador do Bittencourt Sampaio, ele aparece e fala, não, Jacó, essa luz já é sua, porque você está trabalhando para isso. Então, ele foi adquirindo, assim como André Luiz. Então, é um processo lento e gradual de evolução, né, Bruno? Que também envolve esse desapego da vida mais materializada, principalmente para aqueles que almejam estágios depurativos, experiências em comunidades espirituais mais elevadas. Às vezes você é socorrido num posto de socorro, numa comunidade, mas você tem potencial para ir para uma outra comunidade no segundo momento, uma outra colônia mais evoluída, ou pelo menos fazer um curso temporário. Mas você precisa estar no nível vibratório desse local. Marmo, você falando aí, ser socorrido no primeiro momento no posto de socorro, né? Vou pensar isso aí que você falou, a partir daí. Veja bem, a gente sabe que o espírito, quando vai reencarnar, passa por um processo de miniaturização do seu perispírito. Tá? E depois a espiritualidade superior vai ligar esse perispírito miniaturizado ao claustro
materno, né? Numa dessas mensagens, eu queria saber de você, uma jovem desencarnara grávida, ela e o bebê, e foi para a vida do além. Quando ela vem, através do Chico, falar com os pais, ela relata que meu filhinho nasceu aqui e que ela havia passado por uma cesariana no além. Aí eu te pergunto, da mesma forma da alimentação, do sexo, então ali está se preparando para corporificar um espíritozinho na Terra e de repente é varrido de roldão, ele e a mãe da materialidade. Então ela se encontrou num posto de socorro onde médicos da vida maior fizeram uma cesariana. Marmo, nada que fere a lógica é o bom senso aí. É assim mesmo, né, Marmo? Essa história do parto no desencarnado, durante muito tempo, gerou uma certa polêmica no movimento espírita, mas não parece que é para tanto. Por quê? Porque a gente tem que lembrar isso que você descreveu muito bem. O perispírito ele é diminuído em tamanho, o André Luiz descreve na Reencarnação dos Segismundo e Missionários da Luz também, que a gente já citou. É retirado uma parte do perispírito, é diminuído, ele é miniaturizado, como você colocou muito bem, e é vinculado na célula ovo ou zigoto. Então, temporariamente, o perispírito está do neném, do futuro neném, do futuro reencarnante, está dentro do perispírito, ou pelo menos vinculado ao perispírito da mãe, vinculado ao corpo físico. Digamos que aconteça um acidente de carro, um acidente fatal, em que a mulher grávida, a gestante, desencarne e o neném desencarne também, no mesmo acidente, uma desencarnação imediata, como já aconteceu várias vezes. Ao chegar ao mundo espiritual, a criança já estava adormecida, relativamente adormecida na condição de perispírito, na condição perispiritual do embrião ou do feto, dentro da barriga da mãe. Então ela continua meio que adormecida, em princípio. E a mãe desencarna, tem um período de perturbação da morte, ainda mais uma morte num acidente desse tipo, e ela vai ser acordada no mundo espiritual no momento adequado. Mas o perispírito da criança está vinculado ao perispírito da mãe. Então, no mundo espiritual, você tem que fazer a separação o mais sutil possível. Claro que, se nós estivermos falando de espíritos muito elevados, este processo de de se tornar quintessenciado, de ficar mais sutil, de sutilização do perispírito, tende a fazer esse processo muito rápido e tende a fazer uma adaptação muito rápida. Mas isso não é a condição da maioria dos espíritos, da média, da população da Terra, terráquea ou terrena. Não é a condição da maioria das pessoas. Então, a maioria das pessoas tem uma perturbação relativamente demorada, ou pelo menos minimamente demorada, gasta-se algumas horas e às vezes alguns dias, não é? De uma forma muito lenta e gradual, com muito sono, com adormecimento. E este processo é lento e gradual porque o perispírito ainda está bastante materializado. E no caso de uma mãe, ainda mais, porque ela é jovem e normalmente morre por um acidente, então ainda tinha muita vitalidade, ou seja, havia muito fluido vital alimentando aquela conexão entre o perispírito e o corpo físico. Então, este processo tende a ser ainda lento. E é óbvio que o mundo espiritual sempre enfatiza para nós que a natureza não dá saltos Perfeito, evolutivos. exatamente. Então, é um processo lento e gradual, Bruno. Então, se o perispírito está materializado, eles fazem um processo de uma forma muito sutil. É igual aquela velha pergunta, né, Bruno? Mas não dá para tirar o obsessor do camarada, do obsidiado? Vamos tirar na marra. Espera aí. Eles estão vinculados perispírito a perispírito. Eles estão acoplados. Se você tentar tirar na força bruta, você vai gerar uma lesão, uma problemática muito séria para o encarnado. Ele está convidado, tem que ser na persuasão, tem que ser na informação, na sensibilidade, tem que ser no convencimento, no amadurecimento de ambos.
dos dois vinculados no processo evolutivo. E aí eles desistem e se afastam, por uma decisão, em princípio, dos dois, ou de um deles, pelo menos. Então, toda a sutileza, toda a delicadeza num processo energético é fundamental, porque esse processo se torna mais materializado e mais físico pela veiculação mental. Então, os espíritos respeitam o nível de entendimento, de materialidade que nós estamos manifestando, que depende da evolução espiritual global. Não é só da bondade e do amor, é da bondade, do amor, da inteligência, do equilíbrio emocional e do desapego maior às manifestações mais primitivas do ser. Bom, Leonardo Marmo, que noite, como sempre, né? Elucidativa, extremamente elucidativa, não apenas as cartas consoladoras que trazem esclarecimento, mas um bate-papo como este, a gente tocou aqui em pontos diversos, né? Lançando luz, e até que não é do conhecimento, às vezes, do público que está iniciando, né? No espiritismo, muitas vezes, sobre essa coisa que a gente acabou de abordar aqui no final, não é? Então, sobre a energética sexual, a alimentação, né? O corpo espiritual. Então, um programa, como sempre, meu amigo, parabéns. E vou pedir a você para fazer a prece final. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso mestre maior, nosso amado mestre, Allan Kardec, nosso codificador, amigos espirituais que abençoam o canal do Bruno Tavares e todas as nossas iniciativas no campo do bem. Agradecemos essa oportunidade, pedimos que esse conteúdo, se ele for útil, se ele for significativo, que ele possa ser disponibilizado, que os amigos possam aproveitá-lo da melhor maneira possível. Recorremos mais uma vez aos mentores para que nos amparem, de maneira que a gente não menoscabe a nossa oportunidade reencarnatória, aproveitando essa chance de ouro que é tentar crescer, aproveitando esse corpo, essa chance de luz nessa era do Espiritismo. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês que vem, em novembro, estaremos aqui para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, sempre com Leonardo Marmo. Dedico esse programa à minha mãe Eva, espírito imortal. Minha mãe, te amo, como sempre. Meu querido Leonardo Marmo, rapaz, tu não presta nem para fazer um favor para mim, Leonardo Marmo. Um favor na vida tu não presta. Eu aqui, cheio de esperança, que o teu Cruzeiro ia ganhar para o meu rival. Meu rival está na lanterna do campeonato. Tu dentro de casa empata com o meu rival, o Leonardo Marmo. Pelo amor de Deus. Só tem dois. Primeiro que para o Cruzeiro foi terrível essa derrota, porque eu acho que eliminou totalmente a chance de alcançar o Flamengo e o Palmeiras, acho muito difícil. Agora, por outro lado, Bruno, se isso te consola, não sei se te consola. Se isso te consola, pode ter certeza que o esporte vai cair. Acho que só um milagre, né? Um milagre crístico, eliminaria o rebaixamento do esporte. Então, esses 3 pontos não vão ajudar o esporte, vão prejudicar o Cruzeiro muito, né? Mas ajudar o esporte, acho que não. Mas o futebol tem essas coisas, né, Bruno? Eu sou tão caridoso que eu quero que o esporte caia, né? Seguidamente, da A para B, da B para C, da C para D. Pessoal, deixa eu fazer um comentário. Isso aqui é uma brincadeira fraterna, né? Os amigos, né? A turma masculina que gosta de futebol. Claro que a gente aqui gosta de todo mundo, né? Um abração. Valeu, Marmo.